Será que economia e saúde mental têm alguma coisa a ver? Será que se a gente conversar sobre cuidados relacionados à nossa mente, a gente também precisa falar sobre acesso financeiro? No episódio de hoje a gente vai estar conversando sobre esse grande privilégio financeiro que tem muita gente que está tratando como banalidade. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Porra, não. O moleque tá ficando, ó, podcaster, tá? Inclusive, eu queria muito agradecer vocês. O desempenho aqui tá ficando muito bacana. Inclusive, eu tô recebendo convites, fechando coisas com marcas e coisas justamente pra cá. E é um projeto que eu tô adorando fazer. Basicamente porque é uma proximidade que eu tenho, é uma forma que eu tenho de mostrar um pouquinho mais de quem eu sou pra vocês. A gente tem uma conversa um pouco mais ampla, sem precisar ficar se preocupando com algoritmos e coisas do gênero. E, outra coisa, eu tirei siso semana passada, então esse episódio não vai ser curtinho, mas também não vai ser aquele negócio, uma falação do cacete na cabeça de vocês. Vai ser uma coisa um pouco mais reduzida, porque afinal de contas eu estou saindo de um recesso odontológico, né? E como vocês podem ver, eu tenho filho pra criar e muita coisa pra fazer na vida ainda. Mas, antes de mais nada, muito obrigado, né, como eu falei, e também queria pedir pra você já seguir o podcast em todas as redes sociais. Se você estiver assistindo por Spotify, Apple Music, também há uma versão dela no YouTube para você assistir. Inclusive, você vai estar vendo que neste momento eu estou aqui fazendo carinhos no Bartô, que não sossega o botão. Bartô, para quem não sabe, é meu cachorro. E sentado no chão da sala da minha casa. Mas vamos lá. A primeira ideia aqui, quando a gente está falando sobre saúde mental e finanças para relacionar isso, para algumas pessoas pode ser óbvio, mas para outras nem tanto. E por que eu trouxe esse episódio aqui justamente hoje? A gente está chegando num período do ano que vai ser muito corrido para muita gente, né? É aquele momento onde a gente revisa algumas metas, onde a gente vai observar o que deu certo, o que não deu. E assim, na minha humilde opinião, o Réveillon pra mim é só uma data que fizeram pra gente poder comprar mais coisas, vender mais coisas, enfim. Porque muda porra nenhuma, né? Um dia pro outro, tá? E aí, o que aconteceu? Mas a gente tem essa questão da renovação, quem acredita em questões espirituais e astros e tudo mais também tem essas questões de revolução. Mas vamos levar pro pensamento de que nesse período geralmente a gente faz a retrospectiva e vê o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deu certo, o que não deu, né? E assim, em linhas gerais, quando a gente está falando sobre análise passada, geralmente a gente fica mais focado naquilo que a gente não conseguiu do que aquilo que a gente, né, conseguiu de fato. E esse momento, principalmente, é um momento onde a gente fica muito ansioso, né? Eu, particularmente, sempre fiquei assim na minha vida, porque chegando agora nesse período, igual eu tô gravando agora, em outubro, né? Final de outubro. Geralmente, o que acontece? Eu fico muito pressionado a tentar ver, tipo, pô, falta quanto tempo eu posso concluir essas coisas, enfim. Então, acaba sendo uma situação extremamente complicada, porque eu fico tenso, né? Então, esse período, eu falei, cara, a gente precisa fazer um episódio no podcast falando sobre essa questão, porque, para que, sei lá, a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade no dia a dia. E principalmente nesse momento, né? E quando eu penso em saúde mental, em todos os meus cursos eu sempre elaboro muito bem essa questão para que a gente não se pegue observando pela régua dos outros, não se pegue analisando realidades diferentes. Justamente porque quando a gente está falando sobre realidade econômica, financeira, social, cada um saiu de um local diferente, mas não para fazer isso como se fosse uma grande salada de frutas onde ninguém sabe quem botou manga ou quem botou abacaxi. Mas sim que a gente consiga enxergar de fato e falar, pô, pera lá, existem algumas coisas que vão influenciar e muito na minha vida financeira hoje, eu preciso analisar isso com um pouco mais de calma, principalmente pensando no longo prazo. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu falo que saúde mental é um baita de um privilégio para algumas pessoas, porque não necessariamente aqui a gente precisa tentar definir um pouquinho antes o que seria saúde mental. Saúde mental não é só você, tipo, passar um skincare, tomar um vinho e botar uma música tibetana para tocar, sabe? Ou somente fazer terapia. A saúde mental ela envolve várias questões, inclusive descobrir doenças psicossomáticas que você possa ter e você, sei lá, nunca imaginou. Eu acho que aqui no podcast eu nunca comentei, mas eu tenho duas. Eu não sei se pode chamar comorbidade, né? Mas são transtornos que são. Eu tenho o TAG, que eu gosto de falar que é teoria. Teoria da ansiedade generalizada, mas é transtorno de ansiedade generalizada, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ambos foram diagnosticados depois de adulto e eu paguei um preço na minha vida por isso, né? Óbvio, na minha vida era completamente diferente, acesso à educação, acesso à saúde sempre foi mais difícil, e é esse o ponto que eu quero chegar aqui, de que
a gente precisa primeiro ter uma base sólida. Uma base sólida que eu falo é a base financeira, é a construção dessa proximidade, desse privilégio, para que a gente consiga também ter tempo e dinheiro, principalmente, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de saúde mental hoje, todo mundo tem algum probleminha, né? Mas nem todo mundo consegue cuidar desse probleminha. E a saúde mental, ela incorpora vários pontos, né? Então, quando a gente está falando sobre a pessoa que tem uma ansiedade, mas não é tratada, a pessoa que tem uma depressão, uma síndrome de alguma coisa. Então, são vários problemas que afetam a nossa saúde mental, que não é só uma ideia de, eu estou tristinho aqui, deixa eu ficar triste e ver no que vai acontecer no dia de hoje. Não, sabe? Tipo, são problemas sérios e agravantes e que a gente não pode ficar deixando para cima e para baixo, né? Então, por exemplo, eu trouxe uns dados aqui, porque eu sou economista que trabalha com os dados, né? Antes da pandemia, o país aqui, né, no caso o Brasil, já tinha maior índice global de pessoas ansiosas. Eram cerca de 9,3% da população. Mais de 12 milhões estavam em depressão, que é a maior taxa da América Latina. Outra coisa também é que depois, entre março e abril de 2020, houve um aumento de 90% nos casos de depressão e sintoma de ansiedade. Isso somente pegando aqui o período da pandemia. Os dados mais recentes mostram isso até um pouco mais chocante, mas eu vi que tem algumas pesquisas que estão saindo agora e talvez nos próximos meses a gente consiga até fazer algum tipo de conteúdo relacionando a isso também, com dados mais atualizados. Mas, globalmente, nós temos mais de 280 milhões de pessoas vivendo com depressão. E assim, quando a gente está falando sobre problema de saúde mental, a gente precisa também analisar todo um contexto também estrutural, né? A saúde mental ela é muito nova, né? O cuidado sobre a saúde mental é muito nova. Porque as pessoas geralmente ficam tipo, ai, nossa... Eu já ouvi muito, principalmente de gerações mais antigas, falando assim, e aí, galera, que geração fraca é essa, hein? E eu ficava assim, gente, não é possível que não existia isso antes. O problema é que hoje a gente tem mais conhecimento, a gente tem... problema não, né? Na verdade, isso é a observação em cima disso. A gente possui mais acesso à instrução, à educação, a ciência está evoluindo. Então, realmente, agora a gente sabe que, por exemplo, se você tinha um tio, um avô que morreu de alcoolismo, não necessariamente ele deve ter morrido só do alcoolismo. Pode ser, talvez, que ele foi pro álcool para poder liberar uma ansiedade, que aí depois virou uma depressão, e aí no álcool, como ele não estava tratando, não estava sendo medicado, ele foi pegando todos os efeitos relaxantes do álcool que proporcionava para ele, até que aquilo se tornou um vício, deu uma cirrose e bateu as botas. Da mesma forma, também, pessoas que, sei lá, jogam suas frustrações, seus problemas, seus estresses, ansiedade, depressão em alimentação, e aí não se alimenta bem a vida inteira, e aí depois pega uma doença, e aí fica complicado, deteriora, e aí, enfim, aí acha que, porra, só porque agora a gente tá falando de, porra, ansiedade, vamos tratar tal coisa, a gente tá chegando agora na raiz do problema, de fato, né, entender. Ainda não estamos na raiz. Quando a gente tava conversando esses dias, eu tava participando de uma palestra e eu tava pensando exatamente sobre isso. Falei, cara, a questão é, a gente ainda não tá na raiz do problema. Porque hoje a gente enxerga os problemas psicossomáticos, né? A questão da depressão, da ansiedade, as outras síndromes, outros transtornos também que surgem. Mas a gente está enxergando do âmbito primário quando ele aponta na saúde. Mas esses problemas basicamente seriam muito mais resolvidos se, por exemplo, a gente não tivesse que ficar se preocupando em pagar conta. O nosso dispositivo de ansiedade, ele é feito para a gente correr de leão, correr de tigre, para se ver uma cobra sair correndo, para subir rápido em cima de uma árvore. Não é para ficar falando assim, meu Deus do céu, esqueci de pagar Netflix. Tá entendendo? Então, assim, a gente fica num vórtice danado, só que a gente não lembra que, tipo, pô, será que o problema que a gente está vivendo maior aqui não seria um problema mais, talvez, econômico que também está afetando? E aí que entra esse novo ponto, né? Tipo, onde a gente se aloca como sociedade em relação a isso. E aí que vem o desenrolar desse pensamento que eu trouxe, de que é caro você ter a saúde mental hoje, né? Eu fiz um levantamento de alguns dados aqui e para a maior parte dos brasileiros, o custo da saúde mental consome um percentual extremamente considerável da renda deles. Então, por exemplo, hoje você tem sessões de terapia particular que vão variar entre 100 e 500 reais. Isso representa um impacto de mais de 40% para os trabalhadores, se quiserem apenas fazer terapia, tá? Óbvio,
A gente está falando de um salário mínimo que é extremamente baixo. A gente está falando de uma realidade financeira das pessoas que é pautada em diversas outras necessidades que ainda não são necessidades, digamos, sei lá, não posso nem falar de primeira, porque eu acho que a saúde mental também é um condicionante, sabe? Tipo, é um dos alicerces. Mas as pessoas ainda não conseguiram juntar esse ponto, sabe? É aqui que eu tô tentando trazer para vocês essa ideia de que se você não foca na tua saúde mental, as outras coisas também não vão bem. Se você não consegue enxergar que a saúde mental também precisa desse cuidado, dessa atenção, e principalmente quebrar essa ideia da cultura hoje, né? Que as pessoas costumam falar, pô, saúde mental é coisa de fresco. Homem hétero, então, é a pior coisa que tem. Que você vai conversar de fazer, porra, faz uma terapia, ou procura um psiquiatra pra ver se tá o problema que você tá tendo. Nossa, tá querendo me internar no hospício. E, cara, não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma das coisas que mais me deixa triste, que transformaram essa ideia, né? Tanto que quando eu, usando a minha própria realidade, quando eu comecei a falar com algumas pessoas que estavam indo no psiquiatra e tudo mais pra poder tratar as minhas coisas, tipo, as pessoas falam assim, nossa, você precisa ir no psiquiatra? Eu falo assim, gente, quem que não precisa hoje? É uma situação complicada. E se a gente trazer pro lado público, por exemplo, existem sim tratamentos fornecidos pelo SUS, existem tratamentos sociais que são consideráveis, que são bons, mas o fluxo de pessoas. Cara, lembra que eu falei em 2020, há 4 anos atrás, antes da pandemia, nós já tínhamos 10% da população com ansiedade e depressão hoje no Brasil. Então você imagina 10% da população hoje procurando acesso a esse tipo. Não todos, mas tipo assim, uma, uma parcela considerável procurando acesso disso. Complicado, né? E aí eu fico pensando, tá, como que a gente consegue resolver esses problemas, né, em situação geral? Até porque isso é um problema de saúde pública e eu fico muito contente de ver esse debate surgindo mais, né? Inclusive aqui em São Paulo, a única candidatura que eu vi que fez algo um pouco mais ferrenho em relação a isso foi até a da Tabata do Amaral, que ela, enfim, não voto nela, mas ela foi bem incisiva nessa questão da saúde mental, porque é importante, sabe? Então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco essa questão cultural de enxergar cuidado com a saúde mental, de entender o funcionamento da nossa mente, porque assim, é muito rápido quando a gente vai e enxerga, sei lá, porra, apareceu uma pereba na tua mão. Cara, você corre pro primeiro dermatologista, você paga R$ 400, se for o caso, pra ver essa perebinha. Mas aí se você, no final do dia, fica ansiosa, se você não dorme, se você tem problema, se você tem crise de ansiedade, se você tem sentimentos diversos relacionados a algum tipo de, enfim, doença psicossomática, você vai vivendo a sua vida, acende um incenso, faz isso, faz aquilo outro, vai ver um podcast aqui, outra colar, e nunca, né, faz essas coisas. Nunca vai resolver de fato, né? É, é, e aí eu entro nesse ponto de que a gente vai começar a falar sobre os agravantes disso, né? E é um troço que eu não gosto muito de falar porque é pesado, sabe? Mas cerca de 70% dos brasileiros hoje, mais na verdade, uma faixa de 70 a 80% dos brasileiros hoje estão endividados. Algumas pesquisas mostram que as pessoas ao relacionar problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, o lado financeiro da vida delas é uma das coisas que mais afeta e prejudica. Se eu não me engano, eu acho que só perde para perda de familiares. E eu acho que ainda fica, tipo assim, meio que para e passo, os dois muito próximos, né? Que é a perda de algum ente querido que leva, no caso, à depressão. E se você for observar, existem pessoas que tiram a sua própria vida por conta de problemas financeiros. E eu não tô falando só, tipo, o fulaninho que faliu a empresa dele, ou, enfim. Não, eu tô falando de pessoas que simplesmente chegam num esgotamento, sabe? E eu acho que isso que entra no ponto aqui onde eu quero conversar com vocês. Que é esse ponto de que a gente acaba não observando tanto as pessoas próximas a nós mesmos, as pessoas, ou até a gente mesmo, no sentido de não ter esse cuidado, e aí meio que vai acumulando um caminhão de bosta, sabe? Porque aquela pessoa, ela vai, durante anos da vida dela, pensar em muitas coisas para melhorar a situação. Ela vai pensar durante a vida dela várias formas de sair, de entender, de enxergar essa questão mesmo, sabe? Tipo, por que eu tô me sentindo triste? Por que eu tô com um problema? Por que eu tô achando. E aí você fica, sabe, tipo, os problemas começam a ter intensidades maiores, porque é como se você estivesse passando. Uma vez eu não lembro quem utilizou esse tipo de analogia, eu tenho até medo de usar aqui, alguém lembrar e não ser alguém bacana.
Mas é como se você estivesse passando numa parede toda suja de bosta, assim, sabe? E aí você vai passando, uma hora você se rela um pouquinho, aí depois você rela em outro. Quando você vê lá na frente, você já tá todo cagado, sabe? E eu penso, às vezes, quando a gente não trata da saúde mental, exatamente dessa forma. Por quê? Você começa a ter um problema porque você tá vivendo dentro de um, sei lá, um trabalho tóxico, mas aquele trabalho você precisa ficar ali. E quando eu falo trabalho tóxico, não é assim, o meu chefe pediu para ao invés de fazer uma planilha, fazer duas. Não, é aquela coisa de exploração, de humilhação, de pessoas enfim, e por aí vai. Quando você tem esse tipo de coisa, meio que você vai passando ali, sabe? Aí desvia de uma bosta aqui, desvia de uma outra colar. Aí você começa a se sentir mal, porque aquilo vai afetando você de alguma forma, né? Então aquilo te afeta de uma forma prática, de uma forma subjetiva, de uma forma financeira, porque às vezes você não tem pra onde sair. Aí aquilo vai pegando outras áreas da tua vida, né? Então às vezes do nada você começa a pensar, caraca, eu tô aqui nesse trabalho tóxico e tô num relacionamento merda, sabe? Tipo, a pessoa que eu tô, ela, enfim, não me apoia, enfim, não tá comigo, não tá legal. Aí é mais um problema. Aí você, pô, problema da família. Aí, não sei o quê. Aí você junta o problema da família, que é mais uma bosta que você vai passar rebabando. Aí depois, dinheiro. Aí você começa a pensar em futuro. Aí tu vai pra rede social. Aí vê todo mundo postando que tá indo viajar pra não sei aonde, que tá fazendo não sei o quê, que tá indo pro Réveillon, que tá comprando carro e que tá comprando casa e papapá. E aí você só fala assim, gente, eu só queria conseguir não ter a preocupação de pagar o aluguel no próximo mês, sabe? Então, observa que tudo isso que eu falei agora, de uma forma ilustrativa, isso realmente acontece, a gente consegue enxergar que isso tem um fundamento ali, né? Isso tem uma linha de raciocínio que vai caminhando, sabe? Tipo, isso não tem pra onde fugir de fato. As pessoas, elas precisam entender que o problema ele vai escalando, enquanto a gente não enxergar esse estopim ou da onde está vindo, a tendência é piorar. E eu falo isso pela minha experiência, né? Agora contando um pouquinho mais sobre a minha realidade. Eu, no mestrado, eu tive um problema muito grave, né? Eu fui pro mestrado e, assim, a minha família me ajudava, mas o primeiro ano eu ganhei bolsa, né? Durante 12 meses eu ganhei uma bolsa de R$ 1.500. Minha família me ajudava também para poder compor os gastos. E eu também fazia alguns bicos e tal. Foi uma época que eu toquei bastante como DJ, enfim. Fiz algumas coisas também. Meus primeiros trabalhos na internet também foram nesse período. Só que por conta de alguns problemas, né, em relação a isso, outro dia eu conto que é fofoca, né? Não vale a pena entrar aqui agora. Mas eu perdi a bolsa no segundo ano, né? E aquilo acabou comigo, né? Já no meio do primeiro ano, eu já comecei a ficar com umas crises de ansiedade que eu acordava com vontade de vomitar, sabe? E algumas vezes eu vomitava mesmo. Já teve vezes de eu ir pra faculdade pra fazer prova, faculdade para pro mestrado pra fazer prova, e eram provas porque o nivelamento pra saber quem ia ficar com a bolsa ou não, era um nivelamento muito baseado nas notas, né? Então você tinha que tirar uma nota boa na prova. E eu sou aluno péssimo de fazer prova. Eu sempre fui um aluno mediano. E mas eu desempenho minhas qualidades em outra coisa, em outras coisas, em outras funções. Então eu nunca fui um aluno de tirar A em tudo, tirar 10 em tudo. Não, pra mim era passava na média, tava ótimo já. Passava a mão no toco. E aí ficava essa cobrança muito forte, porque você tava com dinheiro ali envolvido, né? Hoje, para algumas pessoas podem até falar, pô, 1.500, Presley. Sim, mas 1.500. Uma bolsa de mestrado para alguém que tem que se dedicar 100%, cara, era menos de 1.500 que eu tinha que pedir dos meus pais, sabe? Então, era uma coisa que pra mim, e minha realidade eu já falei várias vezes aqui, minha família não é rica, minha família, a gente, graças a Deus, não passa nenhuma necessidade, mas a gente não tem essa qualidade de vida, né? Então eu lembro que várias vezes eu já cheguei num dia, tava indo fazer uma prova que era extremamente fodida pra mim, e eu vomitei na rua, de tão nervoso que eu tava. Então, eu comecei a perceber que aquilo dali era o estopim das coisas que estavam começando a chegar. E a partir daquele momento, eu tive vários problemas, né? Eu desenvolvi ansiedade, eu desenvolvi talvez uma... Eu tive um dos traços da ansiedade, era a hipocondria, que eu comecei a ficar com medo das coisas relacionadas ao meu corpo. Então, sei lá, se aparecesse uma manchinha aqui no meu joelho, pronto, eu já achava que era a pior doença e já ficava desesperado. Então, assim, uma coisa meio que vai carregando a outra, né? E aí, conclusão, acabei perdendo a bolsa de fato, não adiantou de nada. Todo aquele estresse, toda aquela perturbação de juízo. E aí eu comecei a caminhar nessa vida, assim, de tentar correr, fazer minhas coisas e tal. E aquilo foi se aglomerando. Até o ponto em que eu comecei a, de fato, eu comecei a dar aula, eu dei aula de inglês também. Eu comecei a fazer alguns trabalhos por fora, na internet e tudo mais. E aí eu comecei
a focar em tentar fazer com que isso daqui que está acontecendo agora já na minha vida desse certo. Comecei a trabalhar com a internet e abri a minha empresa, né? Quando eu abri a minha empresa, foi bem perdido, eu fiquei bem assim, porque tudo depende de mim, né? Nesse sentido. Eu ainda não tô na fase da empresa que ela segue sozinha 100%. Ela já vai bem sozinha, mas eu preciso estar ali ainda. Não posso tirar, sei lá, 3 semanas e ficar de boa. Eu tenho que estar ali perto. Então isso demandava muita energia de mim. E aí eu comecei a perceber, de fato, de que muitas coisas que aconteciam na minha vida eram puxadas, eram pesadas, eram difíceis. E aí eu me sentia extremamente esgotado, frustrado com algumas coisas, me comparava muito, eu ficava com problemas relacionados à ideia da vida financeira, sabe? No sentido de, cara, como é que eu vou fazer pra pagar minhas contas? E aí você junta ali aquela questão das conquistas, sabe? Do tipo, porra, eu queria muito fazer isso, fazer aquilo outro, eu queria tanto dar essa possibilidade. Eu já falei várias vezes aqui dos sonhos que eu tenho relacionados aos meus pais, tipo, imóveis e dar uma qualidade de vida boa pra eles, aposentá-los. Então, tudo isso ficava muito na minha mente. E a minha mente ansiosa, ela não me permitia funcionar tão bem. Foi aí que eu cheguei no ápice de achar que eu estava entrando em colapso, sabe? Eu costumo falar que esse garotinho aqui, olha, se você estiver vendo no YouTube, você vai ver de quem eu estou falando. Mas se você não ver, não estiver assistindo no YouTube, você não vai saber de quem eu estou falando. Mas este garotinho lindo, o amor da vida de papai, eu falo que eu acho que eu não definhei por causa dele. No ano que eu perdi a minha bolsa de mestrado, eu entrei dentro de um carro com os amigos meus, a gente foi numa padaria e fui comprar coxinha e voltei com cheats. E assim, acho que foi a melhor coisa que eu já fiz, assim, tipo, na minha vida, pela minha saúde mental. E não tô falando. Não, pela minha saúde mental não, tô exagerando, tá, gente? Desculpa, não quero falar isso. Daqui a pouco você vai arrumar um cachorro e vai arrumar mais dor de cabeça. Mas eu acho que o Bartolho foi um sinal, sabe? Do universo, de Deus, de qualquer coisa. Que mostrasse e falasse assim, cara, você tem coisa pra cuidar. Da mesma forma que você tá cuidando dele, você tem que cuidar de você também. E aí eu lembro que um dia eu acordei e eu falei, cara, eu não aguento mais, porque eu dormia cansado, eu acordava cansado, eu ficava triste, sem vontade de fazer nada. E eu falei, preciso ir no hospital, preciso ir qualquer coisa. Daí eu nem fui em psicólogo, nada de primeiro, eu fui logo no psiquiatra. Eu falei, bora, ver o que tem que fazer. E eu ainda tinha um pouco daquele preconceito, sabe? De, psiquiatra, eu vou chegar lá e tal, eu vou estar com aqueles problemas. E eu ainda fiquei com medo ainda de chegar lá e, tipo, ser aquelas clínicas estranhas, sabe? Como a gente vê em filme. E não, cheguei lá, um ambiente acolhedor e tudo mais. E aí, óbvio, depois eu posso falar um pouco mais sobre essa questão do processo de diagnóstico, mas eu já cheguei, já me deram já o laudo já de que eu tinha ansiedade pelo meu histórico, pelas minhas coisas e tudo mais. E aí eu passei por 3 médicos psiquiatras, isso em Maringá, na época que eu morava em Maringá. E aí eu peguei e falei, cara, passei por 3 médicos porque eu tenho muito medo de remédios. A verdade é essa, né? Eu tenho um receiozinho de remédio porque já vi pessoas tendo problemas com remédios e tal, dependência, piriri pão doce. Eu falava, cara, eu não quero ficar só tomando remédio, eu quero cuidar de várias formas, né? E aí uma psiquiatra chegou pra mim e falou assim, olha, o que você tem é TAG e TDAH, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pesquisar e vai ir atrás. Eu já estava já no momento da minha vida em que eu tinha condição de pagar um plano de saúde. Então, com o plano de saúde foi muito mais fácil fazer isso, né? Então, eu tive que me programar financeiramente, eu tive que organizar isso dentro das minhas contas para que eu conseguisse de fato bancar aquilo, né? E aí foram 4 meses fazendo exames diretos com neurologista, eu ia falar neurocirurgião, neurologista, neuropsicóloga, a psicóloga e a psiquiatra, né? E aí, se eu não me engano, eu acho que eu fiz também 2 sessões com uma psicopedagoga também, que me avaliou. E aí, depois desses 3 meses, eu lembro que a primeira coisa assim que eu fiz, se eu não me engano, acho que foi em janeiro, eu só fui ter acesso ao laudo mesmo, já era quase abril. E saiu que eu tinha, de fato, TDAH. E aí que entrou o segundo ponto, né? O acesso à saúde, ele é complicado porque você tem essa questão do diagnóstico, né? As consultas e tudo mais. Só que aí vem a parte do tratamento, né? O tratamento, meu amor, na hora que eu vi na farmácia o valor do remédio que a mulher tinha me passado, eu fiz igual o peão da casa própria, eu dei volta, eu caí dentro da raia. Eu falei, puta que pariu, porque era tipo R$ 400. Eu falei, fudeu. Falei. E a primeira coisa que eu pensei, de fato, não é nem querendo parecer que eu sou, o bonzinho, não. Tipo, eu falei assim, caralho, velho, imagina quem não tem. Porque assim, eu me virei, eu falei assim, velho, se for preciso, eu vou dar o cu pra poder pagar essa porra. Mas eu vou pagar essa merda porque eu preciso desse tratamento. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, caralho, quem não tem R$ 400? Faz o quê?
sabe? E aí que entra esse ponto, sabe? Tipo, o nosso problema hoje, relacionando a saúde financeira e saúde mental, né? Fazendo essa comparação, é que para muitas pessoas, cuidar da saúde mental vai ser um privilégio por um lado, a gente não tem isso na rede pública da forma como deveria acontecer, a gente não tem política pública que seja efetiva nesse espaço, da mesma forma que a gente também não tem essa consciência de entender que da mesma forma que, por exemplo, para um remédio de pressão, você também deveria ter isso, né? Essa atenção, pô, eu tô com dor no peito, vou infartar. Não, pera lá, eu tô com coisa na cabeça aqui, né? Então, até porque, tipo, às vezes problemas de hipertensão, problema de estresse, essas coisas assim, infarto, às vezes vem por causa que você tem ansiedade e você não cuidou disso, sabe? Então, eu comecei a pensar sobre isso. Falei, caraca, velho, é um negócio muito complexo, sabe? Mas tão importante e tão pontual que eu fico pensando justamente no gasto econômico que a gente tem por não cuidar na saúde mental. Então, assim, às vezes eu fico pensando muito nessa questão do gasto econômico que a gente tem, né? Porque se você pega várias doenças hoje que são tratadas pelo SUS e que geralmente possuem um custo muito alto pra gente, como sociedade, e eu não tô falando isso como um sentido negativo, como algo ruim, mas como uma situação de ser um gasto, boa parte deles foi desempenhado, basicamente, porque a gente está dentro de uma estrutura que a pessoa não tem tempo para se cuidar, ela tem uma escala de trabalho que não dá para ela a condição necessária para que ela consiga, sei lá, fazer uma atividade física. Aí a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica tensa, a pessoa fica estressada, depressiva, e aí a gente vem aí uma caralhada de doença que realmente pode ser afetada, pode afetar, na verdade, o orçamento público, né? Que é uma baita de uma preocupação aí para a grande Faria Lima. E quando a gente está conversando sobre exatamente esse ponto, né? E aí eu caminhando agora já para os finalmente, eu gosto muito de fazer essa comparação de que não tem como a gente falar sobre economia, sobre finanças pessoais, sem fazer a ideia da inclusão financeira, da inclusão social e econômica, sabe? Então, eu acho que é urgente a gente enxergar sobre esses pontos relacionando a, por exemplo, qual que é a necessidade hoje da gente ter que lutar de fato, não a necessidade de ter que lutar, mas tipo, há uma necessidade muito forte da gente brigar por políticas públicas que tenham mais acesso, acessibilidade para as pessoas que precisam desse tipo de cuidado, para que a gente tenha barateamento através de subsídio, através de melhoria em sistema industrial, enfim. Para que a gente consiga, de fato, fazer com que isso se torne mais acessível, porque além de estar saindo dos cofres públicos um grande valor, ainda há um prejuízo muito forte para a gente como sociedade. Eu fico pensando na quantidade de pessoas hoje que não têm a capacidade, por exemplo, de serem felizes e plenas porque não conseguem parar, porque precisam fazer isso. Sabe uma coisa que me pega muito? É aquela frase que é um pouco lúdica do tipo, o próximo Einstein pode ter nascido agora numa favela, pode estar agora numa favela. Só que por causa de vários problemas, ele talvez não vá conseguir desenvolver porque ele está numa realidade socioeconômica que está fodida. Então, assim, o quão geniais como ser humano nós somos, nós continuaremos sendo, ou nós nos tornaremos se a gente continuar negligenciando isso, sabe? E eu acho muito chato fazer esse tipo de comparação com as realidades de outros países, mas quando você enxerga países com índices, o IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano maior, geralmente você está associado à renda, à saúde, e não necessariamente a coisas que são privadas, sabe? Tipo, as coisas que são... Não, tem vários países que têm IDH maravilhosos e são basicamente tudo focado na rede pública. Porque você tem esse acolhimento da sociedade como um todo. Então, eu acho que é uma visão 360 que a economia, como eu gosto de brincar, é a arte de alocar os recursos escassos. A gente está falando de um dos maiores recursos que a gente tem. Inclusive, eu falo sobre a atenção, sobre o tempo, no primeiro episódio do podcast, que é a economia da atenção, né? E também falo sobre como as redes sociais estão impactando a gente no nosso dia a dia. E isso é muito problemático, né? Como um sentido geral da palavra, a gente precisa enxergar de fato que a gente tem tempo reduzido. A gente não tem tempo para sempre. A gente não tem tempo para poder ficar tendo crise de ansiedade todos os dias. A gente não tem tempo hábil para ficar vivendo numa vida depressiva. Eu falo que existem duas pessoas na minha vida que eu conheci que tiveram problemas psicossomáticos, 3 na verdade, lembrando de outro agora, que não foram tratados e se tornou uma bola de neve tão grande que hoje essas pessoas estão irreconhecíveis.
São pessoas que fazem suas vidas naturais, mas são outras pessoas. E esse era o meu medo quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a ter o acesso à psiquiatria, porque eu falei, cara, existem pessoas que realmente mudam a vida. E não é uma vida do tipo, a pessoa, ela gostava de falar A, agora ela fala B. Não, a pessoa, tipo, ela muda. A pessoa fica murcha, a pessoa fica depressiva, ela fica cabisbaixa. Às vezes é uma pessoa que é extremamente alegre, mas ela, pá, murcha, sabe? E assim, é muito tenso esse tipo de assunto, só que ele não é levado com a seriedade que precisa ser levado, sabe? Então, é mais do que importante a gente tentar fazer, né? E o objetivo do podcast, do episódio de hoje, é justamente esse, é tentar trazer essa visão do porquê que é importante pra gente, como pessoa. Então, nesse primeiro ponto, você que faz isso, valorizar e enxergar isso como algo bom pra você, não como um gasto, não como um dinheiro jogado fora, mas como algo que vai fazer com que você, inclusive, até economize no futuro, né? Se porventura você ainda não tem acesso a esse tipo de coisa, como eu falei, existem formas hoje de você conseguir a preços sociais, algumas instituições de ensino também fazem bastante projetos relacionando a isso. Você tem ali, mas foge de coach, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Não vai me enfiar em terapia de não sei o que, de não sei o que lá, de não sei o que lá, que não tem base em ciência, que não tem coisa nada, que às vezes só vai piorar, uma má dor de cabeça pra tua vida. Então assim, cuida disso com calma. Se for preciso também, o planejamento financeiro, como eu falei, ele é a base de tudo. Eu só consigo hoje ter esse tipo de pensamento e conseguir enxergar isso melhor porque eu tive que olhar para as minhas finanças primeiro. Eu falei, tá, o que eu preciso para ter acesso a isso? Fui lá, organizei, fiz tudo bonitinho, ajeitei e comecei a me preparar para isso também. Porque, como eu falei, é um custo, é um preço alto que você paga às vezes, mas é um preço que vale a pena, sabe? Então, às vezes, fazer uma organização, um planejamento, para que você coloque isso também dentro das suas contas, dentro do seu dia a dia, como você paga a sua conta de luz, seu telefone, seu aluguel e por aí vai, sabe? Eu acho muito importante isso. Outro pilar que a gente precisa também conversar é sobre as questões estruturais. O capitalismo, ele não vai se dissolver durante o nosso período. A nossa geração não vai ver isso. Nossa vida é muito curta para que a gente vivencie esse tipo de mudança estrutural que vai fazer com que a gente consiga elevar nosso espírito. Não. A gente vai ter, sim, algumas melhorias aqui, vai diminuir uma escala colar, vai melhorar um acesso aqui, um benefício à colagem, sim. Mas hoje eu acho que a gente está num ambiente tão mais difícil de conseguir essas mudanças pontuais que eu acho que não faz tanto sentido a gente ficar só no automático mais. Por isso que eu falo muito que a gente precisa lutar nas duas amplas, né? Do lado individual, o lado micro e o lado macro. A gente precisa lutar, sim, por política pública mais eficiente, políticas econômicas que façam mais sentido, para governantes que pensem tal qual a gente pense, no bem-estar coletivo, mas a gente também precisa fazer o nosso, sabe? Porque a gente está falando da nossa vida, independente se você acredita em pós, em after, enfim, ou não, a gente só tem o agora. Então, se apegar ao agora é o que a gente tem. Então, não faz muito sentido para mim hoje, na minha humilde opinião, nós ficarmos talvez presos numa situação em que, não, o negócio é falar mal do sistema. Sim, mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Falar mal do sistema, mas também organizar a sua vida financeira para você conseguir fazer uma terapia para que a sua vida, a sua, não a de mais outras pessoas, que no momento agora você veja que a sua vida também importa. Porque é você que às vezes está ficando com ansiedade de noite, é você que não está conseguindo dormir, às vezes é você que não consegue, numa roda de amigos, se soltar porque você está tenso, porque você está preocupado, porque você não sabe se aquela conta do bar vai dar X, Y, Z, ou se você vai ter dinheiro para poder pagar. Não. E o que eu tô falando aqui não é busca por riqueza, não é busca por prosperidade. Não, é ter acesso a básico, sabe? Tipo, é ter acesso a uma qualidade de vida que vai te proporcionar esse tipo de privilégio, como eu chamei. Porque, de fato, cuidar da saúde mental hoje é um privilégio. E é um privilégio que ele só consegue ser mantido a partir dessas raízes que eu falei. É um Estado que seja eficiente em controlar esse tipo de coisa, uma sociedade que não enxergue, por exemplo, a nossa vida apenas como uma produtora de lucro e de acumulação de riqueza, e também com que a gente consiga se enxergar no sei lá, no volante, na direção, no guidão da nossa vida, sabe? Para que a gente consiga também entender e se conhecer e conhecer o próprio corpo, no sentido de, cara, olha, eu estou ficando ansioso porque eu entrei no Instagram e vi que as pessoas que estudaram comigo estão em altos cargos de escalão de empresa A, B ou C. Tá, antes de eu me colocar nesse local de não estar ali, talvez entender o porquê que você está aqui.
E não de uma forma, isso eu aprendi no yoga, não de uma forma conformada, mas de uma forma de se aceitar e entender que cada um vai ter o seu processo. E mais uma vez, eu não tô falando aqui nada de, saúde mental é coisa esotérica, mística e, né, incenso. Não. Saúde mental é um negócio que tá aqui e tá no corpo todo. Como eu falei aqui, eu tive TDAH, tive ansiedade, né? Tive, não, tem. E por causa de ansiedade eu já tive problemas, tipo, gravíssimos, sabe? Tipo, problemas intestinais, problemas de cabeça, problemas de... já tive alergia no corpo todo, já fui parar no hospital. Já tive problema de, por exemplo, alergia. Problema dermatológico é o que mais aparece. Tipo, já tive problemas naquele período mais forte que eu falei pra vocês, de que um tufão de cabelo, assim, olha, caiu assim, um buraco aqui, outros do peito, outro da barba. Eu era todo falhado, assim, parecia uma vaca chumbada. Porque caía, por causa de estresse. E por causa de estresse de coisas que eu criava. Como eu falei lá no começo, o nosso estresse, nosso corpo foi desenvolvido para ter ansiedade, para que a gente consiga sobreviver, sei lá, numa luta corporal por sobrevivência. Ou sou eu ou o predador. Não para ficar tipo assim, caraca, velho, esse mês eu vou estourar meu cartão de crédito, tô fudido. Aí você passa o mês inteiro ansioso por causa disso. Imagina só a aflição que é isso pro nosso corpo, sabe? Tipo, então é complicado. Eu tenho um relato de um aluno que falou comigo um tempo atrás, e eu fiquei muito emocionado, eu queria muito mostrar, mas ele é muito pessoal, que ele fala sobre exatamente essa visualização do micro, sabe? E foi talvez eu posso falar talvez um dos mais emocionados. Eu acho que ele escuta aqui o podcast, então ele vai saber que é dele que eu tô falando. Mas ele comentou uma vez comigo, nesse e-mail que ele falou sobre a trajetória dele, ah, que ele não tinha uma relação muito boa com os pais. Então ele vivia num momento muito tóxico da vida dele, que ele estava percebendo que ele estava entrando numa depressão. E aí ele fez o Organiza porque ele queria trocar de computador. E aí, em uma das aulas do Organiza, eu falo exatamente sobre essa necessidade de enxergar a nossa vida com um pouco mais de dar 2 passos para trás, às vezes para dar 4 para frente, sabe? Então, às vezes, você investir numa coisa agora, numa educação, numa saúde mental, vai ser algo que lá na frente vai ser interessante. E não sei porquê, né? Lógico, eu sei o porquê, mas ele entendeu isso. E aí ele foi pra terapia. E aí no e-mail ele falou que ele entendeu muita coisa sobre. No e-mail não, né? Na terapia ele entendeu muita coisa. Ele me falou no e-mail que ele conseguiu assimilar muita coisa da vida dele. Ele conseguiu ter calma para conseguir fazer um plano, que inclusive tem uma aula no Organiza que eu fiz justamente pensando nisso. Porque eu via muitos jovens, e não só jovens, né? De pessoas que estavam morando em locais, que eu não tô falando só de família não, tá? Eu tô falando de relacionamento de homem e mulher, todos os tipos de casais que existem, família, tudo. De pessoas que não conseguem sair de situações de abuso, de violência e tudo mais, porque, cara, como é que, sei lá, como é que eu vou sair da casa, vou terminar com o meu marido, com a minha mulher, e como é que eu vou fazer pra sair, sendo que eu vou alugar uma kitnet, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma geladeira. Então você tem que fazer um planejamento para você ir morar, sair do lugar onde você está, seja da casa dos seus pais, da casa de parentes, ou da casa, enfim, dividir apartamento, qualquer coisa. E ele assistiu essa aula, né? E eu lembro que ele comentou bastante sobre ela, e fazia tempo que eu não comentava que existia essa aula também. E, e essa aula fez com que ele enxergasse de que de fato ele precisava ter um planejamento, precisava pensar em relação a isso. E hoje ele falou que ele já está morando sozinho, ele conseguiu comprar mais do que o computador que ele queria, ele mora sozinho e ele disse que a relação com os pais está boa. Óbvio, ele falou várias questões, como eu falei, é uma situação pessoal que envolve várias coisas. Eu fico bem bacana, eu fico muito feliz de verdade quando vocês têm essa confiança em me relatar esse tipo de coisa, em contar pra mim essas questões. Isso, porra, faz tudo valer a pena, sabe? Eu comecei a fazer terapia e comecei a me entender. Isso me pegou muito também quando eu tava fazendo esse podcast, escrevendo o roteiro. De falar, cara, eu vou comentar sobre esse aluno porque basicamente, às vezes, o que você precisa é não enxergar esses gastos como gasta, como investimento. Talvez hoje, se ele não tivesse pensado, pô, eu tenho que juntar um dinheirinho aqui para tentar fazer uma terapia. Talvez hoje ele não ia conseguir fazer mudanças na carreira, mudanças na vida pessoal, na vida amorosa, talvez, na vida, enfim, pontos profissionais, educacionais e pessoais, sabe? Então, às vezes vale a pena a gente ter esse olhar mais próximo pra gente, de cuidado mesmo, sabe? De que o que faz com que a nossa vida saia do local e deixemos de ser apenas um produto dentro do capitalismo para gerar mais lucro é o que está na nossa mente.
Então, o que vai fazer com que você tenha, por exemplo, uma ideia que vai te fazer você, sei lá, investir o seu dinheiro melhor. Eu não tô falando nem investir de bolsa. Tô falando de, tipo, vou comprar tal equipamento porque eu quero fazer tal projeto, porque eu quero aprender a fazer tal coisa para trabalhar sozinho. Ou eu vou fazer aqui tal curso porque eu preciso ter tempo para poder organizar para ter um curso, para poder conseguir um cargo melhor na minha empresa, ou para fazer faculdade, ou para fazer. Então, assim, o que vai possibilitar você ter esse tipo de pensamento de fato é a tua capacidade cognitiva intacta. Eu, como trabalho com criatividade, trabalho com criação de conteúdo, sou dono da minha própria empresa, tenho minha equipe para poder gerenciar. Se eu não tiver com a cabeça boa, eu não consigo pensar em coisas novas, eu não consigo pensar em, em ter novas ideias, em ser eu mesmo. Então, sabe quando você perde uma baita da oportunidade na sua vida simples e puramente porque você não estava preparado ou você não estava bem naquele dia? É a assimilação que eu faço hoje com as minhas provas que eu fazia no mestrado, né, e na graduação. Como eu falei, eu nunca fui um aluno de média alta. Mas se eu já tivesse feito o tratamento do TDAH, se eu soubesse lidar com ele, como eu sei hoje, embora por muitos anos eu fiquei fazendo a minha vida, criando metodologias para poder aprender a lidar com isso, se eu já tivesse feito isso antes, cara, teria sido muito melhor, sabe? Tipo, meu rendimento teria sido melhor, minha qualidade de vida talvez teria sido melhor, eu teria me cobrado menos, eu teria vivido mais, sabe? De uma forma um pouco mais leve. E é isso que eu quero que você entenda aqui. O intuito aqui desse podcast não é trazer, né, do podcast não, do episódio de hoje, não é trazer uma solução milagrosa. O intuito de fazer esse episódio foi justamente para que a gente consiga enxergar um pouco mais tranquilamente o que é, de fato, a nossa vida no dia a dia e de que nós não somos apenas produtos feitos para gerar riqueza e gerar dinheiro, lucro e tudo mais, sabe? A nossa vida é uma só, então a gente precisa lutar de todas as frentes. Então, o meu intuito principal aqui foi mostrar para vocês que a saúde mental ela é extremamente importante, ela não é um problema básico, superficial, muito pelo contrário. É dali que nascem vários problemas muito maiores. E se a gente começar a se concentrar melhor neles, talvez a gente economize não somente nossa vida, mas também nosso dinheiro. Observar que a gente também precisa brigar por políticas públicas, por governantes que também estejam capacitados e que tenham esse mesmo tipo de pensamento para enxergar, juntamente com a gente, essa ideia de que precisamos construir uma base mais sólida de apoio, de condição socioeconômica, inclusive se a gente quiser prosperar como economia. E também pensar nessa questão, no final, de que o capitalismo, a estrutura que a gente vive, ela está sendo literalmente produzida e caminhando para que a gente deixe cada vez mais de sermos pessoas para sermos máquinas, para deixar nossa individualidade de lado, para deixar as nossas reações, emoções, subjetividades cada vez mais algoritmizadas. Então, antes de mais nada, a partir do momento que a gente consegue enxergar isso com esse valor e essa visualização de 360, eu acho que é importante para a gente poder caminhar para ter vida cada vez mais tranquila. Quando eu estava fazendo o curso Organiza, a primeira frase que eu escrevi quando veio na ideia de produzir um curso, principalmente um curso barato, né, tipo R$ 97, era isso. Eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida através da vida financeira. Porque a gente precisa viver o agora, a gente precisa viver o hoje, a gente precisa comer, a gente precisa pagar alimentação, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa viver. A gente precisa ser feliz, a gente precisa ter uma vida plena. Então eu acho que não faz sentido a gente viver na base do automático, acordar todo dia sem ter essa visão sobre si próprio, sem usar os recursos que a gente precisa ter como recurso financeiro para ter uma vida mais plena, para ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais propósito, sabe? Porque, como eu falei, a economia é a arte de alocar os recursos escassos da forma mais eficiente. E um dos recursos mais escassos que nós temos hoje é o tempo. Ninguém vai conseguir comprar tempo. O Elon Musk não vai conseguir comprar tempo da vida dele. Então, pode ser que isso faça com que você enxergue com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de seriedade também, essas pautas que a gente conversou hoje. E se eu conseguir fazer você pensar só um pouquinho melhor para isso, tanto para você cuidar um pouco da sua saúde mental, ou para você valorizar quem faça isso, valorizar você, ou até mesmo ir atrás desse tipo de cuidado, para mim já vai ter valido gravar esse episódio de hoje. E se você gostou do episódio, se você acha que ele é interessante para ser aplicado também para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Compartilhe esse episódio com mais uma pessoa, pelo menos, porque você vai ajudar talvez essa pessoa a ter um pouco mais de tranquilidade,
a ter um pouco mais de clareza sobre a importância da saúde mental, e não de uma forma lúdica, esotérica, enfim, superficial, mas de uma forma importante, tal qual cuidar do nosso corpo físico, cuidar do corpo físico mental também faz muito sentido. E se essa pessoa conseguir ser atingida por isso, você está ajudando também a mais uma pessoa a dar mais um passinho para frente, para ter uma vida cada vez melhor e cada vez mais plena. Agradeço por ter assistido o episódio até aqui. Um grande abraço, compartilha esse episódio com mais uma pessoa também. E toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, o Presley Cast tá no ar. Beijo enorme no coração e até a próxima.